Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. Deixo aqui o meu abraço fraterno àqueles que acompanham esses estudos em outros dias pelo meu canal no YouTube, aqueles que quiserem buscar vídeos anteriores. Basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. No canal do YouTube tem lá playlists separadas por cada tipo de estudo, além de algumas palestras também. Então, hoje, dia 17 de junho, estamos aqui iniciando mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje veremos o capítulo 41, Convocados à Luta, é o título aí do capítulo. Que nós todos possamos ter o amparo de mais alto, dos bons espíritos amigos, que Jesus nos abençoe para mais esta tarefa de estudo, de aprendizado, possa ser proveitosa para todos nós. E deixo aqui então o meu abraço, meu boa noite aos amigos e amigas que já estão conectando conosco. Nosso amigo Rafael Ducati aqui no Instagram. Tudo bem, Rafael? Muito boa noite, bem-vindo. O Edson Fukuta aqui no Facebook. A Maria Isabel Rubatino, tudo bem? Boa noite. A Silvia Guerra. Aqui também a Cida Baldan, Irani Zucatelli Gaspar, Silmara Simões, o Ailton Cosmo Rodrigues, a Edna Markovics, boa noite, a Loiva Karnok, a Ercília Machado, a Zaida Borba. Quem mais aqui? A Dileta Nascimento, boa noite. A Conchita Bush, a Odete Oliveira, que legal. Muito bom, meus amigos e minhas amigas. Fico muito feliz. A Bruna Souza também aqui conosco, a Márcia Lima. Muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês e os demais que aí estão, conectados, mais quietinhos aí já, se preparando para o nosso estudo. Hoje, então, como comentamos, nós vamos ver o capítulo de número 41, intitulado Convocados à Luta. Mais uma orientação interessante de André Luiz, um período difícil que a colônia atravessou, a respeito da Segunda Guerra Mundial. É nesse período aí que ele vai narrar esse capítulo, com algumas questões envolvendo esse momento tão triste da humanidade, o quanto isso afetou de alguma forma a colônia. E o André Luiz vai nos falar a respeito dessa questão, nesse capítulo então. A Zuleide aqui conosco também, tudo bem, Zuleide? Boa noite. O Cristiano Nunes também, muito boa noite, bem-vindo. Sempre eu dou uns minutinhos só para que possam chegar mais amigos e amigas que não percam aí o início da narrativa do capítulo. Tudo bem então? Vamos lá, vamos começar, pessoal? Ana Lopes também, tudo bem, Ana? Boa noite. Muito bem-vindos todos vocês. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Então vamos iniciando. 41, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana.
era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Oi, tudo bem? Eliana Abreu aqui conosco também, boa noite. O Azuleide comentando que não conseguiu encontrar o vídeo no Facebook, né? Azuleide, uma tática que você pode fazer sempre quando quiser encontrar um vídeo é você entrar na página, né, onde será exibido o vídeo e você clicar lá naquele ícone de atualizar, sabe? Tem um íconezinho lá em cima, né, onde você clica, a página atualiza e o vídeo aparece. Não ficar apenas esperando, você pode entrar na página e pedir para atualizar, aí ele aparece já rapidamente. É uma técnica aí que resolve, acho que mais fácil, tá bom? Deixa eu só ver aqui uma coisa, um minutinho. Bom, então, amigos, tudo bem, Eliana? Boa noite, viu? Aqui o André Luiz, a Fátima Baldo também, tudo bem, Fátima? Bem-vinda. O André Luiz está comentando sobre, né, a Segunda Guerra Mundial, dizendo pela dificuldade que várias colônias passaram, colônias espirituais, porque é um período muito difícil, né, de vibrações pesadas, desencarne em massa, né? Então, como a Bruna está comentando, guerras que ainda continuam, infelizmente, né? Numa época dessa já não era mais para estarmos presenciando situações tão lamentáveis como uma guerra, né? Muito difícil. Mas então, ele está dizendo aqui, entidades numerosas comentavam, né, sobre esse terror de que se sentiam possuídas. Então, na colônia, amigos, de nosso lar, nesse período aí do início da guerra, muitos espíritos da colônia entraram assim num certo desespero, né? um certo terror mesmo, porque eles ressentem lá da questão, né, da situação caótica aqui da Terra, afeta a colônia também. E ele diz então, sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos o cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, André Luiz aqui começa falando dessas grandes fraternidades do Oriente, são grupos, né, de trabalhadores espirituais que zelam pela paz, e eles então por toda parte, né, por todo o planeta tem esse grupamento de espíritos mais nobres que trabalham para auxiliar a todos da Terra. Então, dizendo lá no Oriente também, estavam enfrentando situações difíceis, assim como o nosso lar também enfrentou, né? E o governador orientando sobre o cuidado com o pensamento, porque é muito importante nesses momentos delicados que quanto mais pensamentos otimistas, positivos, de fé, de esperança, de vibração no bem, aconteçam para evitar um drama maior, né? Porque se começarem a se
se desequilibrar pelos pensamentos pessimistas, pelos pensamentos de desespero, aí a situação fica mais complicada. Então é importante esse trabalho mental, né, de todos quantos puderem colaborar nesse sentido. Tudo bem, Rose? Boa noite, viu? Aí ele continua dizendo: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Vejam o pensamento, né, de um espírito mais elevado, esses espíritos numa condição superior, eles encaram então a nação que busca, né, essas guerras, esses desentendimentos entre nações. Então aquela nação que parte mais à frente para o conflito, os espíritos mais elevados não as enxergam, não falam sobre elas como nações inimigas, né? Não é essa questão, não é esse olhar que eles têm, mas o olhar de desordeiras. Veja bem, desordeiras no sentido de que quebram a ordem, né? A harmonia, elas perturbam aquela ordem que existe na convivência entre as nações. Então elas são consideradas desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, ou seja, eles vão trabalhar para se defender do mal maior. Porque os bons espíritos não atacam, né? Eles se defendem, eles trabalham para manter a ordem. Assim como em nosso lar nós já vimos, nosso lar apresenta lá todo um esquema de defesa para espíritos perturbados que tentam invadir a colônia. Então, diante de uma guerra, eles vão trabalhar para evitar, né? No sentido de reprimir essas atitudes de violência, fazer o possível para que cesse, né? O quanto antes. O Ailton Cosmo está dizendo: é tão estranho que a Igreja Ortodoxa Russa apoie a guerra. Não consigo entender uma atitude desta. Não vamos entrar aí no mérito da questão, né, para não gerar polêmica aí. Mas fica o comentário do nosso amigo, né? Então, ele continua dizendo: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salustio, ainda que consigam vitórias temporárias. Elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do Pai e pagará um preço terrível. Olha então que sério, né, que é isso. Ele está dizendo aqui: infelizes daqueles, né, que dão início a esses movimentos belicosos, né, de guerras, porque são países que às vezes buscam vitórias sobre o inimigo, sobre o considerado inimigo, conquistas, né, muitas vezes territoriais, domínio sobre os outros. E André Luiz está dizendo aqui, né? Infelizes desses, disse o Salustio, né? Infelizes desses porque sofrerão as consequências. Então é interessante porque às vezes o país que às vezes porventura vence uma guerra, ele se acha, né, vencedor, acha-se merecedor de honras. Na verdade, contraiu um grande débito, né, perante a lei divina. No caso aí uma expiação coletiva, provavelmente, porque muitos envolvidos na questão. Então ele diz aqui: pagará um preço terrível, porque jamais, né, deveriam haver guerras. Isso é
iniciativa, é decisão dos seres humanos. Isso não tem previsão de guerra nenhuma na criação divina, né? Quando nenhum país não está prevista para nenhum país uma guerra. Então isso é uma decisão infeliz de nós, seres espíritos humanos, que por uso, né, do livre-arbítrio, muitas vezes esses que dominam, que se sentem tão poderosos, abusam aí do poder, né? Mas o preço que pagarão será terrível. Tudo bem, Romilda, Martiniano, a todos que vão chegando aqui pelo Facebook também, muito bem-vindos. E ele continua dizendo, observei então, a Loiva também está dizendo aqui, guerras são sinais de inferioridade das criaturas. Pois é, né? Mostra muito o lado aí de animalidade, né? Essas questões muito ainda de domínio, de força, de imposição, isso mostra simplesmente inferioridade, como a Loiva está colocando. Ana Lúcia está dizendo, boa noite, como fica a situação dos que foram atingidos e revidaram? Então, a lei de Deus, né, Ana Lúcia, é muito perfeita no sentido das consequências devidas, né? Porque nós temos que lembrar, pessoal, e Ana Lúcia, que toda a questão de lei de causa e efeito está vinculada com a consciência de cada um. A gente não pode se esquecer disso. Então, não é o coletivo, é individualmente como você agiu, como aquela pessoa agiu. Ela foi só se defender, ou ela ficou tomada de ódio e quis matar mesmo, né? Então, assim, depende de como agiu cada um. Tem soldados numa guerra que estão ali cumprindo ordens, que não abusam, né? Que não querem matar a outros. Estão apenas se defendendo. Muito diferente daqueles outros que se sentem tomados de ódio, né? E querem mais eliminar o inimigo. Então, tem situações e situações. Depende muito aí de como cada um e como cada grupo reage também no coletivo, né? Como que o país reage, como que aquele grupo que decide reage. Então aí tudo vai muito de encontro à consciência de cada um. A Fátima Bal está dizendo, e o piloto do avião da bomba atômica ainda deu o nome na aeronave. Enola Gay, nome da mãe. De quem é expiação? Olha, é difícil, né, Fátima? Porque esse episódio, né, tão triste da bomba atômica, né, que destruíram, que ceifaram tantas vidas, é difícil a gente dizer, né, quem é mais culpado, quem é menos, quem vai expiar isso. Lógico que um grupo, né, não só aquele que, não só o piloto, né, todo um grupo ali que decide, que desde aqueles que trabalharam na construção também, se estavam cientes disso. Então, assim, é uma questão complexa, né, para falar sobre isso. Então, volto a dizer, né, sempre a questão da consciência, como cada um agiu, o que pensava, o que desejava, né? Então, mas a gente sabe que é uma expiação coletiva, né? É um grupo aí que decide isso, que tomou essa decisão e com certeza enfrentaram coletivamente, né? Bom, mas continuando aqui, observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Então existe, né, como já comentamos, esse cuidado na defesa, né,
muitos espíritos de ordem elevada vão fazer todo o possível para de uma forma ou de outra, cessar esses movimentos de guerra, né? Ou pelo menos atenuar. Então eles farão todo o possível para que a guerra possa terminar o quanto antes, né? Existe um trabalho coletivo aí dos espíritos mais nobres, tentando, né, influenciar aqueles que decidem, tentando de todas as formas, né, resolver a questão o quanto antes. Mas sabemos que muitas vezes, apesar de todo esse esforço, sempre o livre-arbítrio está aqui por conta dos encarnados, né? Que muitas vezes não aceitam sugestões melhores. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Olha o problema aqui, né, amigos? Está dizendo que esses países, principalmente aqueles que, né, decidem a guerra, que querem agredir, que estão mais ali focados em destruir o inimigo, eles são poderosos, núcleos poderosos de centralização de forças do mal. O que é isso? Serão secundados pelos espíritos ainda voltados ao mal. Uma legião de espíritos maus, aqueles chamados, né, demônios, conhecidos assim, né, na tradição, por serem muito maus, que sabemos que não são seres diabólicos, mas espíritos humanos que se voltam tanto ao mal que parecem, né, esses demônios. Então, esses espíritos estarão junto daqueles que estão ali à frente da guerra, né, decidindo pela guerra. Então, imagine que perturbação que fica em meio àqueles que estão ali comandando, que estão decidindo, ficam completamente perturbados, um clima pesadíssimo, né? Porque continuarão influenciados para o mal. Receberão sugestões para continuar, para massacrar, para agir com toda a maldade. Então é uma situação muito difícil, né? Então, a Graça está dizendo, esses vêm direto do umbral. Pior que umbral, viu, Graça? Porque existem dimensões de trevas, né, na espiritualidade que muito pior que umbral. Umbral é uma condição, né, até de certa forma tranquila, vamos dizer assim, não é tão denso assim, né? Porque ali são seres que erraram, que estão tentando se melhorar, mas tem dimensões de trevas espirituais, de seres completamente cruéis, maldosos, que perturbam realmente, né? Então é complicado, tem situações bem mais difíceis, né? O Edson disse lá atrás, né, um dia teremos de fabricarmos armas de contenção e defesa sem serem letais. Mas desde que fala em armas, né, isso já é complicado, né? Então, Bruno, esse negócio estado de lama que fala, né? Não quer dizer, nem sempre estão atolados assim nessa... Porque no umbral também tem essa questão dessa lama, né? Desses espíritos que se encontram ali atolados, né? Presos nesse lamaçal dessa questão umbralina. Mas tem seres que estão em tipo cidades mesmo de trevas. Não sei se vocês já leram o livro Libertação. Leiam o livro Libertação, ele é bem pesado nesse sentido, fala de uma cidade nas trevas, né? Espíritos que dominam mentes de outros mais fracos, é assim, bem difícil mesmo. A Celina Stoleto está dizendo que os inventores do avião, da bomba e demais invenções, deixa eu ver aqui que pulou, e demais invenções
que seriam para o bem da humanidade. Muitos se suicidaram, aí ver o que fizeram com seus inventos. Então, é aquela questão, né? A gente tem que compreender que as coisas não são boas nem más, né? Tudo que existe, ela pode ter dupla utilidade, pode usar para o bem ou para o mal, né? A questão de como é feita a bomba atômica, ela tem todo o mesmo mecanismo, né? Os mesmos elementos funcionam também, né? Para coisas boas. Depende do uso que se faz. Então, o problema sempre é o uso que damos para as coisas que estão à nossa disposição, né? Assim como o dinheiro, por exemplo. O dinheiro não é bom nem mal. Depende do uso que damos a ele. Sempre essa questão, né? O que fazemos das coisas, né? Então, o Edson está lembrando, né? Fala sobre o Gregório. Esse livro realmente é o livro Libertação. Gregório, né? É bem interessante também. Mas continuando, então, sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram o quadro de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias. Olha só, né? Está dizendo aqui que eles invocam esses seres espirituais das sombras. Por quê? Afinidade, né? Pensamento desajustado. A partir do momento que a gente deseja fazer o mal, mentes perturbadas vão se associar a nós. Até no nosso dia a dia, assim. Imagine para decidir sobre uma guerra. Quantas mentes desequilibradas vão se unir àqueles que tomam a frente, né, de um combate, que decidem, né, pela guerra. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Muito tenso, né? Preocupante isso. Imaginar quantos espíritos estão ali por trás, né, daqueles que decidem, daqueles que estão à frente dessas situações tão tristes, né? Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então, ao mesmo tempo que tem aqueles que vão para se unir no mal, né, os espíritos perturbados e maldosos, há também um grupo de espíritos bons que vão trabalhar pela paz, trabalhar pela restauração da harmonia, né? Trabalhar para cessar o quanto antes um movimento desse, que vão auxiliar a todos aqueles que estão agredidos, que estão sofrendo muitas vezes, né? Sem terem feito nada, pelo menos nesta existência, para merecer aquilo. Então vai ter todo um trabalho desses espíritos do bem para auxiliar aqueles que enfrentam essa situação difícil. Aí ele diz: se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça, né? Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me, ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora, profunda emoção nos invadira a todos. Então André Luiz relatando, né, que logo nos primeiros dias que iniciou a guerra, ele estava lá então na câmara de retificação, naquele trabalho que ele estava realizando, quando ele ouviu esse clarim, né, como um sinal ali sonoro, um alarme,
que soou de planos mais altos por 15 minutos, então, né? Um quarto de hora. Durante 15 minutos ficou soando esse sinal, alertando sobre a questão da guerra, como se fosse um aviso, né? Confirmando que, infelizmente, havia iniciado a guerra na Terra. Lembrando, então, mais uma vez, que era a Segunda Guerra, né, Mundial. Tudo bem, Isete? A Elisa também aqui pagou. Boa noite. Os amigos do Face que estão chegando também, bem-vindos. A Edna Markovic está dizendo que o tema de hoje no centro foi Bem-aventurados os pacíficos que herdarão a terra. Olha que maravilha, né? Nós aqui falando de guerra e lá no centro estudaram, né, o Bem-aventurados os pacíficos. Quanto é importante, né, trabalharmos para essa paz na terra o quanto antes. A Conchita Bush está dizendo, posso estar errada, mas existem tantas pessoas passando fome e o dinheiro gasto em bombas nucleares, biológicas, poderia ser empregado para alimentar essas pessoas. As guerras em si envolvem apenas dinheiro e ganância e não pensam nos seres humanos. Com toda certeza, viu, Conchita? Não tem nem o que pensar. Lógico que é essa situação, né? Imagine quanto dinheiro que se investe aí em armamentos, em tantas questões que não seriam nada disso necessário se nós tivéssemos já aprendido a respeitar a todos, né? Convivêssemos em paz. Esse dinheiro todo, imagine quantos benefícios resultariam desse dinheiro que é gasto, infelizmente, né? E muito por essa questão aí de defesa, né? De preparo de armas e tudo mais, infelizmente. Então, ela contando até que os pais passaram, né? E contam que é estarrecedor. Imaginamos realmente quanto deve ter sido difícil, né? Esse período. Querida amiga Joana Scarperini aqui também. Boa noite, Joana. Muito bem-vinda. Continuando então, amigos. Aí ele diz, é a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Então aquele alarme soava, né, por todas as colônias ali, alertando que era preciso se preparar para o trabalho. Convocação superior, ou seja, vinha de planos mais altos. Esse sinal não era soado ali em nosso lar, de planos mais altos, para que todas as colônias pudessem ficar de prontidão já para o socorro, né? O trabalho que com certeza demandaria a partir de então. A Bruna está dizendo, os soldados que sobrevivem das guerras ficam com vários transtornos psicológicos. Sim, né? Infelizmente. O resultado é terrível, né? As consequências aí daqueles que enfrentam, infelizmente, muito triste. Aí diz, temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Temos grande trabalho em preservar o novo mundo. Então aqui, né, ele lembrando que, lógico que a vida, né, na América, um continente mais recente, muitos vieram, né, do continente europeu para a colonização da América, também através da reencarnação, muitos europeus também depois se reencarnaram nas Américas, né? Então, por isso que ele diz que toda a vida psíquica teve na Europa a sua origem. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Então imaginem, né? Você lá trabalhando na colônia, como André Luiz, de repente ouve esse sinal convocando para o socorro urgente por causa de uma guerra. Realmente é para ficar tenso, né? É uma situação difícil.
Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Então aqui ele lembrando mais uma vez, né, a importância de calar pensamentos de perturbados, pensamentos pessimistas, pensamentos que possam, né, influenciar negativamente ainda mais a situação. Então era preciso calar os ruídos de baixo, é o que ele diz, para que o apelo se grave, para que eles se conscientizem, né, da importância da harmonia mental para o trabalho no bem a partir daquele momento mais intenso. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Então ele ainda viu, né, no alto, lá no pontos luminosos, né, daqueles seres que estavam lá encerrando esse alerta sonoro, né, que fizeram. E ali, então, a partir dali, eles vão observar como que estava a colônia. Então, aí eu estou lembrando, né, que o ministério iria receber muitos mutilados da guerra. Essa era uma das preocupações, né? O trabalho iria se multiplicar ali, porque muitos desencarnariam, né, em situações difíceis. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Então, assim, eles, a partir do momento que ouviram aquele sinal, né, conscientizando-se do trabalho que viria a partir daí, se preparando psicologicamente, mentalmente, o Tobias convidou André Luiz para andar pelas ruas da colônia, para observar como estava ali, que seria também um aprendizado, para observar como os habitantes de nosso lar estariam recebendo essa questão, essa notícia, né? Como que eles estavam se comportando diante daquela questão. A Celina está colocando: os espíritos benfeitores vão ao campo da guerra e conforme homens vão desencarnando, ficam desnorteados e vão em seu socorro. Celina, o trabalho é bem assim complexo, né, para a gente analisar aqui em poucas palavras. Mas eles vão tentar principalmente, né, influenciar para o bem aqueles que decidem. Então, várias situações, né? Mas outros grupos vão atender os desencarnantes, vão tentar conduzi-los à colônia dentro das possibilidades. Então, assim, são várias frentes de trabalho, né? Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos imenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Então, aqui ele dizendo, né, que muitas pessoas buscam lá o Ministério da Comunicação. Lembrem-se, vocês se lembram que tem vários ministérios, né? 6 ministérios. Um deles é da comunicação.
E esse ministério forneceria notícias. É o ministério que tem um intercâmbio com a terra, né? Então muitos procuravam esse ministério para ter notícias mais detalhadas ali da guerra. A Bruna Souza, né, comentando, porque mora acho que na Europa, né, Bruna? Que a Europa tem uma energia estranha, não é alegre. Situações passadas aí muito difíceis, né? Às vezes fica um pouco ali dessa situação, né? Pairando um pouco sobre lá. Aí eles começam a observar então as pessoas que caminhavam pelas ruas de nosso lar, certo? Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. É interessante que ele vai relatar aqui algumas conversas desses habitantes de nosso lar. Lembremos uma coisa, amigos, nem todos os habitantes de nosso lar são espíritos com evolução maior. Muitos lá são, né, espíritos mais carentes ainda, espíritos que conseguiram chegar à colônia por misericórdia divina, mas que não detêm ainda uma elevação muito grande. São espíritos mais simples, né? Então aqui ele vai mostrar algumas conversas mostrando essa fragilidade de muitos espíritos lá de nosso lar. E ele diz assim, ele presenciando, né, uma conversa de 2 senhores e 4 senhoras. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. Então, uma das mulheres lá, já preocupada, né, que trabalha no Ministério do Auxílio, imaginando quanto que iria aumentar o serviço, preocupada apenas ali com essa questão do trabalho extra, né, a dificuldade que ela enfrentaria junto dos outros que trabalham lá no auxílio. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Então vocês estão vendo, né, comentários que tinham lá nas ruas com preocupação apenas no trabalho que eles teriam, aumentar o trabalho para atender os desencarnados. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou, adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Ele queria mostrar a André Luiz várias situações ali que estavam ocorrendo naquele momento. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando, será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. Então vejam, até aqui nós estamos vendo falas de pessoas comuns, né? Espíritos muito ainda presos aos seus problemas corriqueiros ali do trabalho. Aí esses outros 2 homens agora, um deles era um espírito, ele está dizendo aqui, portador de grande equilíbrio espiritual, já mostrava uma condição diferente. E olha como ele responde. De qualquer modo, respondeu para o outro, né? Não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Olha a visão, amigos, do espírito mais maduro, mais sensato, né? Mais equilibrado espiritualmente. Ele está dizendo para o amigo, olha, o que você está vendo demais? Até o trabalho que vai aumentar não deixa de ser uma bênção, é a oportunidade de trabalhar ainda mais. A visão completamente diferente. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Então ele está
alertando o amigo que a visão dele estava equivocada. Ele está dizendo, o trabalho aumenta, mas tudo bem, é uma bênção o trabalho, né? Não vejamos como um problema. Aí ele diz, quanto à doença, ela é mestra da saúde. Se alguém ficar enfermo, a doença tem um propósito de restaurar o equilíbrio na saúde do espírito. E o desastre da ponderação. Então assim, ele começava a olhar para as questões com outros olhos, que é isso que nós precisamos desenvolver. Não enxergar apenas calamidade, não enxergar apenas problema. Mesmo em meio ao mal, a gente pode ter olhares de perceber situações que contribuem para uma condição melhor futura. Então, mesmo do mal, vai decorrer o bem, né? A Loida, lembrando, mais bônus hora, iam ganhar até mais, né? Olha a oportunidade aí. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Vocês estão vendo a visão diferente de um para outro, né? Esse amigo sensato está dizendo para ele, olha, Euvécio, para de falar meu programa, né? Meu trabalho, minha preocupação. Fala nossa, né? Trabalhe aí no plural. Porque esse, amigos, é um dos problemas que nós enfrentamos. Enquanto a gente foca muito em nós mesmos, todas as questões, né? Isso mostra muito egoísmo, mostra muito que preocupamos apenas conosco, não estamos vendo a nossa volta. Então a gente precisa tirar o olhar de nós mesmos e olharmos um pouco mais à nossa volta, percebermos a coletividade, né, no geral. Então a Edna está colocando, olhar as situações na ótica da doutrina espírita. É isso que nós somos convidados, né, Edna? Para focar as coisas com esse olhar que a doutrina espírita nos oferece, para alargar o nosso modo de ver as situações, né? Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali naquele crepúsculo de inquietação. Ele vai falar agora de 3 senhoras conversando, mas fica até hilário, tem hora, né? As conversas que tinham ali num momento tão trágico desse, né? Pessoas preocupadas com coisas tão pequenas. Olha o que ele vai narrar da conversa dessas mulheres. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça. Porque Everardo, não estou pronunciando errado não, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Vejam só a conversa dessas mulheres. A mulher preocupada porque dizendo que esse tal de Everardo não deve regressar ainda, ou seja, não está na hora dele desencarnar. Como dando a entender que ela estava preocupada que pela guerra ele poderia desencarnar antes da hora. E a amiga diz, mas por que você está preocupada? Ele mora em Portugal não está ainda afetado pela guerra. Aí ela diz, entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Então a outra pergunta, né? Mas e se ele vier agora então, qual o problema? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar, é muito ignorante e de algum modo me submeteria a novas crueldades. Olha, amigos, vocês estão vendo a preocupação desse espírito, dessa mulher? A Graça sabia, né, Graça? Olha a preocupação dela. Ela não está preocupada se o
se o Everardo vai desencarnar antes da hora, ela está preocupada que se ele chegar ali desencarnado pela guerra, ele poderia perturbar a paz que ela estava tendo na colônia, porque ela não queria a presença dele lá. Não teve uma boa convivência conjugal e ela não queria que ele chegasse ali para perturbá-la. Olha a preocupação, gente. Um espírito de nosso lar, só para dar uma ideia de como que a colônia Nosso Lar não é uma colônia assim de grande elevação espiritual. Tem espírito muito simples, muito atrasado, né? Olha a preocupação dessa mulher. Que coisa impressionante, né? O Ailton está dizendo, Everardo, nesta condição, vai dar um passeio no umbral, acalme-se. Pois é, o Ailton já está adiantando o que vem à frente mesmo, né? A Graça está dizendo, já me preocupou, Deus me livre. Pois é, né? Aí diz então, tola que és, comentou a companheira. Ouvidastes que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior, como disse o Ailton aí, né? Ele não iria chegar direto na colônia, né? Pelo estado dele, muito provavelmente, pelo que ela conta, né? Pela situação de como ele agia, tudo indicava que ele estagiaria um tempo aí no umbral. Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Muito triste, né? Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Então, assim, pessoal ali muito aflito, né? Muito provavelmente também preocupados com entes queridos que estavam encarnados, né? Seria natural. Então, eles queriam notícias, porque o departamento ali, o Ministério da Comunicação, era o lugar onde poderia fornecer detalhes melhores sobre a questão da guerra, né? Então, muitos estavam ali buscando o Ministério da Comunicação. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. Então, naquela situação caótica ali de tumulto, né, aquele pessoal se aglomerando em torno do ministério, né, virou uma confusão ali. Então surgiu ali um espírito, né, subiu no alto para dizer a eles que se acalmassem, que em 10 minutos o governador iria se pronunciar, iria falar com eles para que se acalmassem. Foi preciso, né, uma medida urgente ali para acalmar os ânimos. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, por intermédio de numerosos alto-falantes. Outro detalhezinho aqui que eu gosto de chamar a atenção, né? A gente pensa que no mundo espiritual é tudo fácil, né? Um passe de mágica. A gente vai vendo, amigos, que nessas colônias mais próximas da Terra, eles usam de recursos muito semelhantes aos nossos. Nós já vimos, né, espécies de televisões, de aparelhos transmissores, tipo rádios. Aqui estamos vendo alto-falantes. Então, eles usam de recursos muito semelhantes aos nossos. O espírito não tem, né, não faz mágica ali, não tem recursos muito diferentes. Lógico, considerando esses planos mais próximos da Terra, né? Então o governador foi falar com todos ali para acalmar o ânimo, né? Ele diz, irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. Porque era muito comum ali naquela hora
nós já vimos algumas citações aqui, falas muito, né, infelizes, ficar comentando coisas que não fazia sentido, reclamando do marido que ia chegar, né, os outros preocupados com o trabalho que ia aumentar, outros poderiam estar ali preocupados, né, pessimistas, comentando coisas desagradáveis, infelizes. Tudo isso aí perturba a psicosfera da colônia. O que é psicosfera? A psicosfera, amigos, é o resultado da emanação dos pensamentos do grupo ali. Onde a gente se encontra, várias pessoas pensando junto ali, várias pessoas juntas, o somatório, né, das vibrações, dos pensamentos, constitui a chamada psicosfera. É o clima mental, podemos dizer, né? É o ambiente espiritual que se faz, que pode ser bom, pode ser ruim. Então, por exemplo, quando a gente está aqui na Terra, né, num lugar desagradável, a gente não sente aquele peso, aquela coisa ruim, aquela vibração densa. É a psicosfera ruim, resultante daqueles pensamentos em desequilíbrio. Então o governador está tentando ali manter a paz, né? Tentando manter uma boa harmonia de pensamentos, apesar da situação difícil da guerra, né? O Ailton está dizendo, lá ainda não chega a comunicação mente a mente, vai de alto-falante. Pois é, por isso que eu disse mais próxima da Terra, né? Lógico que em colônias mais elevadas dispensam o recurso até da voz, né? Como o Ailton está dizendo, a comunicação é pensamento a pensamento mesmo. Isso, aí adianta vibrações de energias negativas, né? Uma vibração muito ruim. Então o governador chamando atenção para o cuidado que deveriam ter com o pensamento e com a palavra, né? Não só a palavra, mas também o pensamento. Aí ele diz, a aflição não constrói, olha que verdade. Não adianta ficar aflito que não vai resolver nada. A ansiedade não edifica. Lógico, isso serve para nós também, né? Aflição, ansiedade não ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha. E a gente, muito comumente, é tomado por aflição, ansiedade diante de problemas. A gente deveria ter um cuidado com isso. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina, no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Olha a capacidade desse governador, amigos. Depois que ele pronunciou essas poucas palavras, logo após 1 hora a essa fala dele, já estava restabelecida a harmonia da colônia. Para a gente ver a importância de um espírito, né, que influencia para o bem, que tem uma capacidade moral de elevação, cuja voz foi, né, bem direcionada, aquela voz carregada de bons fluidos, né, de uma energia boa, como que ela tranquilizou aquelas mentes perturbadas daqueles que ali estavam. Então, para a gente ver como que é importante o espírito que já alcançou uma certa evolução, como que ele influencia outros, né? Então, muito importante isso. E assim acalmaram-se os ânimos, né? Mas a gente vai continuar ainda falando mais sobre isso, né? Esse capítulo encerra, mas tem ainda continuidade aí no próximo capítulo 42, tá legal? Então a gente fica por aqui. Eu quero deixar um recadinho para aqueles que estudam conosco também na quarta-feira. Eu não sei se viram aí que eu postei hoje. O nosso estudo da quarta-feira eu vou precisar realizá-lo amanhã. Na quarta eu não conseguiria fazer. Então, para não deixar sem o estudo da quarta, eu optei por fazê-lo amanhã. Tudo bem, pessoal? Aqueles que puderem, né? Sei que avisando assim de repente, quem está acostumado com a quarta pode ficar difícil. Mas então amanhã, terça, às 8 horas da noite,
a gente vai fazer o estudo da quarta, que será uma lição de Emmanuel. Tá legal? Uma lição bem interessante também. Fica aí então o convite. Obrigado, Rose. Obrigado aí pela companhia, pela presença de vocês. Silmara Simões, a Graça, a Edna Markovics. O Edson está dizendo a liderança moral, é justamente isso, né? Que Jesus tinha em alto nível. Jesus bastava uma palavra, todos já atendiam. Ana Lopes, legal, obrigado. Muito bom. Vamos fazer então a nossa prece final, aqueles que quiserem aguardar mais uns minutinhos, para a gente fazer a nossa oração final, tá bom? Obrigado, Irani. Eu que agradeço, Fátima Baldo, todos os amigos aqui, Celino. Muito bom contar com a presença de vocês. A Zuleide dizendo que vai assistir depois. Legal, Zuleide. Um abraço, viu? A todos que estão aqui deixando suas mensagens, a Lucifaria, a Conchita, a Graça Barbosa, o Ailton, até amanhã, Rafael Ducati, a Ercília Machado, muito legal, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Uma alegria muito grande. Então vamos, nesse momento, amigos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Santíssima, por tantas bênçãos que nós recebemos em nossa vida, principalmente a vinda do Consolador prometido por Jesus, bendita doutrina espírita, que nos consola e que nos ilumina, que nos ensina com propriedade sobre as leis de Deus, nos faz entender um pouco melhor a beleza da criação divina. Quando nós começamos a compreender quem somos nós, cada um de nós, quando entendemos que somos um espírito imortal, somos um ser para viver por toda a eternidade, nós precisamos nos conscientizar disso, para que coisas pequenas não nos atemorizem, para que a morte deixe de ser essa coisa pavorosa que muitos de nós encaramos assim. A partir do momento que a gente interioriza, conscientiza-se desse ser que somos, para viver por todo sempre, não vamos temer coisas pequenas do dia a dia. Me recordo aqui de uma vez que alguém perguntou ao Chico, falando aqui de guerras, né? Alguém teria perguntado a ele, e Chico, e se um dia essas nações tão belicosas, né, que promovem tantas guerras, agora com esses recursos muito poderosos de destruição, e se um dia destruírem o planeta, o que será de nós? E o Chico teria dito, Deus arruma um outro cantinho para a gente. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, amigos, por que temer? Por que ficarmos amedrontados com coisas que podem destruir apenas o corpo? Nós não somos o corpo. É tão importante nós pensarmos muito nisso. Essa ideia precisa estar clara, interiorizada em nós, para que a gente sofra menos, para que a gente não se deixe desesperar diante dos problemas do mundo. As guerras são lamentáveis, tristes, mas não é o fim. O dia que o ser humano aprender a conviver em paz, teremos sim aquela morada tão aguardada, como disse Jesus, e já foi citado aqui, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Um dia, amigos, não sabemos se num futuro mais próximo ou mais distante, aqui a nossa querida terra será um mundo de paz,
conviveremos harmoniosamente entre todos, nos respeitando, nos auxiliando, convivendo como verdadeiros irmãos. Tenhamos fé, trabalhemos para isso, mas não nos deixemos perturbar por situações caóticas que o mundo ainda enfrenta. Faz parte dessa transição. Trabalhemos para amenizar isso dentro das nossas possibilidades. Que Deus nos inspire sempre, que Deus nos fortaleça para as lutas de cada dia, que Deus nos dê sabedoria para escolhermos bem os caminhos da vida, para buscarmos aquilo que mais convém a nós, espíritos, que trabalhemos o nosso desapego com as coisas materiais, que possamos usar as coisas do mundo, mas não nos escravizarmos a elas, que nós cuidemos da alma, do ser imortal que somos. Que a paz de Deus esteja em todos os lares, que nós nos sintamos nessa hora envolvidos por essa paz que vem do alto. Agradeçamos a Deus, a esses trabalhadores, amigos espirituais que nos inspiram, que nos orientam, e que a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, apesar do capítulo tenso, difícil, guardemos em nós a certeza de um futuro melhor, de um dia em que nós possamos conviver com fraternidade, com alegria, com paz, e esse dia há de chegar. Tenhamos fé, façamos nosso melhor, façamos por merecer continuar nesta terra, que será renovada um dia para um mundo melhor. Que todos nós possamos ser a cada dia mais um instrumento da paz, um trabalhador do Cristo na terra, minimamente realizando de acordo com as nossas possibilidades, mas que o Evangelho possa sempre nortear os nossos passos, nos trazendo uma condição de vida melhor. Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela participação. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Um abraço fraterno e até amanhã, Aqueles que quiserem aí mais uma noite de estudo amanhã com uma lição de Emmanuel, tá bom? Muito obrigado, muita paz, fiquem com Deus. Muito obrigado.